Que a graça e a paz, o shalom de Deus, possa estar sobre nós nessa manhã e através da palavra dele. Lucas capítulo 21, versículo 20. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo a fim de ouvi-lo. Glória a Deus, glória a Deus. Ontem nós começamos a ler Lucas capítulo 21 e a gente deixou bem claro que Jesus está falando sobre o final dos tempos. Jesus não marca o dia, Jesus não fala todos os detalhes, como seria esse tempo do fim, mas Jesus nos alerta para que a gente esteja preparado. Não é obrigação nossa e nem é intenção de Deus que a gente saiba tudo que vai ocorrer no final dos tempos. Nós não saberemos todos os detalhes. Nenhuma pessoa, por mais cheia do Espírito Santo, vai saber o dia exato e todos os detalhes envolvidos na volta do Senhor, mas a palavra de Deus nos alerta a estarmos preparados. Quando a Bíblia fala do final dos tempos, não fala para nos amedrontar, para gerar especulações, e tantas pessoas que ganham dinheiro com isso, e outros que, de maneira mística, ficam tentando todos os dias gerar algum tipo de assunto, para deixar as pessoas de alguma forma assustadas com a vinda do Senhor. Mas a palavra de Deus sempre nos alerta a estarmos preparados, nos preparando todos os dias. Falamos ontem que Jesus, em Lucas 21, fala sobre os sinais que nós temos que estar percebendo. Sinais na criação de Deus ou no meio ambiente. Sinais através do engano que vai estar atingindo tantas pessoas, engano teológico, enganos até mesmo no meio chamado de cristão, pessoas usando o nome do Senhor de maneira errada,
para enganar e serem enganados. Pessoas que se escondem por trás apenas de saber sobre a Bíblia ou de frequentar cultos e achando que isso já torna eles, já os torna de alguma forma salvos, sem uma vida de aliança com Deus, sem uma vida de santificação. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então o alerta de Jesus sempre é para que a gente se prepare para a volta dele. Mas nós vamos ver sinais na criação, sinais na religiosidade enganosa, sinais através das guerras, conflitos, perseguição aos verdadeiros fiéis de Deus. Mas agora, nós lemos hoje no capítulo 21, a partir do versículo 20, Jesus nos fala sobre os sinais em Israel, entre o povo judeu. Israel é a nação gerada pelos descendentes de Abraão, que Deus escolheu para através deles trazer a palavra escrita. A Bíblia foi escrita e preservada pela nação de Israel. Inclusive no Antigo Testamento, os profetas, e no Novo Testamento, os apóstolos, todos eram judeus. Deus escolheu Israel para ser porta-voz da revelação escrita. Deus escolheu Israel para, através deles, trazer o Messias. Jesus nasceu como judeu, e ele se apresenta em Apocalipse, que ele é o leão da tribo de Judá. Mas não é por preferência. Israel foi escolhido para um propósito, que é levar o conhecimento da palavra de Deus para todas as nações da terra, para que todos os povos o adorem. Mas Israel, como esta nação escolhida pelo Senhor, também vai sinalizar a volta do Senhor, ou vai sinalizar o final dos tempos. E Jesus aqui no versículo 20 diz: quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Entre os sinais proféticos que Jesus falou, que nós devemos estar atentos, um deles é a dispersão, ou a diáspora judaica. Jesus falou que aqueles judeus que estavam ouvindo a ele, a cidade de Jerusalém do seu tempo, a cidade de Jerusalém seria invadida pelos exércitos romanos, seria destruída, e os judeus seriam espalhados para todas as nações da terra. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Ninguém imaginava, mas Jesus já avisou aos seus discípulos, e Jesus inclusive deu orientações. Versículo 21, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam dela. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Quando o exército romano foi invadir Jerusalém, os judeus se trancaram na cidade e disseram o seguinte, isso está no livro de história, não está na Bíblia, mas os judeus disseram o seguinte: Deus vai nos proteger, Deus está do nosso lado, nós somos o povo exclusivo de Deus, então nada vai acontecer com a gente. E o que eles fizeram? Se trancaram na cidade e ficaram esperando. E o que ocorreu? Foram destruídos, massacrados, escravizados, levados para outras nações. Mas os discípulos de Jesus, avisados do que o Senhor falou, fugiram, e muitos deles foram livres no meio da mortandade que atingiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Mas Jesus está mostrando aqui que estes sinais aconteceriam naquela geração. Pessoas estariam sofrendo terrivelmente. Aí no versículo fala: ai das que estiverem grávidas e amamentarem naqueles dias. No meio de guerra, no meio de perseguição, as mulheres grávidas que já estão debaixo de toda uma sensibilidade, o sofrimento é muito grande. Jesus está falando disso em tempos de grande sofrimento que os judeus passaram no primeiro século depois de Cristo. Então Jesus está mostrando aqui que Israel, versículo 24, olha o que diz, Lucas 21, versículo 24: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Foi um sinal deixado por Jesus. Porém, perceba a continuidade do versículo. Jesus disse: até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. A profecia de Jesus, para nos alertar sobre o final dos tempos, não apenas falou que os judeus seriam dispersos, mas falou também que essa dispersão duraria um tempo, que a Bíblia chama de tempo dos gentios. Ou seja, tempo onde os não-judeus
estariam no controle da cidade de Jerusalém e invadiriam, haveria guerra por causa daquela cidade. E na história, nesses 2000 anos pós-Cristo, ou depois de Cristo, esses 2000 anos, simplesmente o que Jesus falou aqui aconteceu século após século. E ninguém imaginava que os judeus poderiam voltar a ser aqueles que iam ser de novo os donos de Jerusalém. Ninguém imaginava isso. Mas em 1948, Deus despertou as nações e as nações devolveram o território de Israel para Israel. Devolveu. Apesar que Jerusalém não foi devolvida. Jerusalém, a ONU decidiu que seria uma cidade mundial, até porque as 3 maiores religiões monoteístas do mundo consideram Jerusalém uma cidade santa: os cristãos, os judeus e os islâmicos. Por isso a cidade de Jerusalém não foi devolvida. Porém, na guerra dos 6 dias, uma guerra que Israel sofreu de maneira muito terrível, ataque de povos inimigos, vizinhos, de Jerusalém, muitos mísseis foram lançados contra Israel, e nesse tempo, Israel tomou de volta Jerusalém, e hoje Jerusalém está debaixo do governo da nação de Israel novamente. Foi comemorado, os 70 anos de Israel, porque em 1948 a terra de Israel foi devolvida, mas foi comemorado há pouco tempo agora os 50 anos de Jerusalém. Jerusalém hoje está nas mãos dos judeus. Há um bairro na Jerusalém Oriental que é de maioria islâmica, e muita gente convive bem lá. O que é importante para nós, a grande revelação que Jesus está dando aqui é a seguinte: os judeus seriam espalhados, mas quando eles voltarem para sua terra, é um sinal de que a volta do Senhor Jesus está muito próxima, e a nossa geração foi a geração que viu este sinal. Há 100 anos atrás, ninguém imaginaria que Israel poderia ter o seu território, e quem vai hoje a Israel vê um milagre. A capital política considerada pela ONU ainda continua sendo Tel Aviv, mas a capital que Israel considera, e poucas nações estão considerando, é Jerusalém, uma terra fértil. Todo o território de Israel, uma evolução tremenda nas partes tecnológicas, e no meio de lugares desérticos eles produzem frutas e verduras, e a gente percebe que há um favor da graça de Deus sobre Israel. Se por um lado tem parte da igreja cristã evangélica no mundo, acaba tendo uma certa idolatria com respeito a Israel, o que em nossa opinião é um exagero e desnecessário. Por outro, há muitos cristãos que ignoram que Israel é um sinal da volta do Senhor Jesus. Nós cremos assim como sinal. E aí no versículo de número 27, olhe comigo. Primeiro pode olhar comigo 25, Lucas 21, versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Jesus está falando sobre os sinais, sobre o céu. E no versículo 25, haverá angústia na terra entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Mais alguns sinais que vão acompanhar os tempos finais, sinais dos céus e sinais sobre o mar. Quando a gente viu o tsunami que atingiu tantas nações, quantas pessoas ficaram apavoradas. O homem, com toda a sua tecnologia para avisar, para se preparar, não pode conter as ondas do mar, e tudo isso são sinais de que a vinda do Senhor está próxima. E o versículo 27, olha como Jesus mostra o dia da vinda dele. Ele diz: então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Sabe, irmão, Jesus está dizendo aqui,
que em meio a todos esses sinais em Israel, nos céus, no mar, o dia da vinda dele se cumprirá. Haverá um dia específico, onde Jesus está falando que o Filho do Homem virá, e ele não virá mais como servo sofredor, ele não virá mais como aquele que se entregou e se entrega por nós na cruz. Agora ele virá com poder e glória, a manifestação absoluta do seu reino. O dia da vinda do Senhor precisa estar no nosso coração todos os dias. Mas como o povo estará nos dias finais? Versículo 26, haverá pessoas que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão, porque os poderes dos céus serão abalados. Os sinais do final dos tempos vai gerar no coração de muitas pessoas angústia, medo, perplexidade, pavor, dúvida, apatia, desânimo. A nossa geração tem experimentado isso, uma geração que tem estado adoecida emocionalmente, aflita, desanimada, sem paz. Esses são sinais que o final dos tempos se aproximam. O final dos tempos, com todas essas questões que nós vamos percebendo, as pessoas, o amor se esfriando, as famílias se dissolvendo, todos os sinais no caráter do homem, que 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, a Bíblia vai nos dar marcas do final dos tempos no caráter do humano. Sabe o que a maioria das pessoas vai experimentar? Angústia, medo, desânimo. Mas não é assim que deve ser com o povo de Deus. O povo de Deus estará aguardando a volta do Senhor. De que maneira? Pelo menos 3 maneiras. Primeiro, Jesus nos ensina no versículo 34, tenham cuidado para que vocês não tenham um coração sobrecarregado. Se nós queremos aguardar a volta do Senhor, numa vida cheia do Espírito Santo, nós não podemos sobrecarregar o nosso coração. Com o quê? Jesus nos fala no versículo 34, cuidado para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com consequências da orgia, embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Então, quando Jesus fala sobre o final dos tempos, ele não entra em todos os detalhes, ele mostra que a maioria das pessoas estará debaixo de perplexidade, apatia, incredulidade. Mas ele diz, o seu povo, os seus discípulos devem guardar o coração para não se sobrecarregarem. Não se sobrecarregarem com pecados. Quando ele fala aí da embriaguez e das orgias, ele fala sobre os excessos que as pessoas acabam se entregando. Pecados de glutonaria, de embriaguez, e a embriaguez com álcool, sim, mas também embriaguez com as coisas deste mundo. Há pessoas que estão embriagadas com informações o dia inteiro, mas elas não se enchem da palavra, elas não se enchem do Espírito Santo, elas se enchem de prazer, de entretenimento, de pensamentos apenas de preocupações. Jesus diz, cuidado, não sobrecarregue o seu coração com as preocupações deste mundo. As pessoas vivem preocupadas, ansiosas. O povo de Deus deve esperar a vinda de Jesus com o coração livre das sobrecargas. Jesus nos chamou para andar na sua paz, na sua presença, cheios da sua palavra e cheios do Espírito Santo. Em segundo lugar, nós devemos esperar a volta do Senhor vigiando e orando. Olha o versículo 36, Jesus nos avisa, ele diz, portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que vão acontecer e possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Quando o Senhor Jesus voltar, a maioria das pessoas estará dispersa e vai se envergonhar. Mas Jesus diz, vocês que estão me ouvindo agora, vocês devem aguardar a minha vinda vigiando e orando, permanecendo de pé, vigiando e o tempo todo, e orando para que vocês estejam de pé na presença dele. Amado, nesse tempo só vai permanecer de pé uma vida cheia de Deus e da paz de Deus os que estiverem vigiando e orando como estilo de vida. Não é orar para você receber uma bênção, não é orar apenas quando tem uma reunião de oração, mas é ter vida de oração. A vida de oração é que vai nos manter de pé, alertas, porque quando a Bíblia fala vigiar,
é estar alerta para a vinda do Senhor, é estar preparado, é estar atento, é parar de arrumar desculpas. Tem muita gente que está desanimada, que está com uma vida longe da intimidade com Deus, e ela diz, mas é porque o mundo está difícil, é porque a igreja está difícil. Isso é engano nosso. Nós não estamos de pé porque não vigiamos e não oramos. Jesus está nos avisando, se você não vigiar e não orar, você não vai estar de pé. E em terceiro e último lugar, nós devemos esperar a volta do Senhor, guardando ou conservando um coração que tem fome e sede pela presença e pela palavra de Deus. Olha como o capítulo 21 termina, no versículo 37, Jesus ensinava todos os dias no templo. À noite, ele ficava no monte chamado das Oliveiras, ou seja, ele tinha tempo a sós com o Pai. No versículo 38, todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Mesmo naquela geração que matou Jesus, havia um povo sedento e faminto pela palavra e pela presença dele, que madrugava, que acordava cedo para ouvir Jesus, que acordava cedo para receber as palavras de Deus. Amado, se nós queremos estar de pé na volta do Senhor, não se engane, não se esconda por trás da sua religião, ou porque você tem 10, 20, 30 anos de batizado, ou porque você é alguém que prega o Evangelho. Nós precisamos ter fome e sede pela presença e pela palavra de Deus todos os dias, querer ouvi-lo, querer buscá-lo, querer conhecê-lo todos os dias, querer, desejando se santificar todos os dias, como a palavra nos ensina, que o santo no final dos tempos vai se santificar mais, enquanto o ímpio vai se sujar mais. Haverá um povo que vai se santificar mais para a vinda do Senhor. Os homens cada dia estão inventando mais pecados, e a Bíblia diz que seria assim, inventores de males. Mas os santos vão querer se encher mais do Espírito Santo a cada dia, vão querer a cada dia se esvaziar mais das coisas deste mundo. Há muitas pessoas que querem o mundo e Jesus ao mesmo tempo. A Bíblia diz que no final dos tempos os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. De quem você é mais amigo? Dos seus prazeres ou de Deus? Nós precisamos perguntar isso. Eu não comentei, mas no versículo 29 ao 33, Jesus fala aqui sobre a parábola da figueira. Quando começam a brotar, sabei que o verão está próximo. Jesus está mostrando aqui, a figueira é um símbolo de Israel. Então, quando a gente percebe que Israel, como nação, cada dia está mais estruturado, é um sinal da vinda do Senhor. Mas o que mais nós precisamos saber não é o dia da vinda do Senhor, mas é se nós estamos preparados todos os dias. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, que a Tua palavra produza vida no nosso coração, gere quebrantamento. Senhor, apenas conhecer a Tua palavra não nos liberta. O que nos liberta é conhecer a palavra e permitir que ela penetre no nosso coração e praticá-la, e se quebrantar diante dela. Senhor, gera quebrantamento no nosso coração, para que a gente não fique ouvindo a leitura e a explicação bíblica, mas permaneçamos com o coração endurecidos. Pai, quebranta-nos, para que todos os dias nós possamos estar preparados para o dia da vinda do Senhor. Nos ajuda a esperar o dia da Tua vinda, em oração, em vigilância, em santidade, tendo prazer de Te obedecer, prazer de Te conhecer e prazer de anunciar o Evangelho a todas as nações. Nós oramos por nós, pelos nossos irmãos, pelas nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.